Audiobook Psicocibernética, capítulo 3. Imaginação. A primeira chave para o mecanismo de sucesso. A imaginação desempenha um papel muito mais relevante em nossa vida do que a maioria de nós percebe. Minha prática comprova isso. Um caso memorável se refere a um paciente que foi forçado pela família a visitar meu consultório. Era um sujeito de mais ou menos 40 anos, solteiro, que mantinha um trabalho rotineiro durante o dia e à noite ficava sozinho em casa. Não saía para lugar algum e nunca fazia nada. Ao longo dos anos ele tivera muitos empregos nos quais nunca permanecia muito tempo. Vivia atormentado pelo fato de ter nariz e orelhas grandes. Considerava-se feio e esquisito, imaginando que as pessoas com quem convivia no trabalho riam e cochichavam sobre ele. A coisa toda ganhou uma proporção tão grande que o homem temia o convívio social a tal ponto que dificilmente se sentia seguro até mesmo na própria casa. O infeliz chegava a imaginar que a família se envergonhava dele, da aparência bizarra, diferente. Na verdade, as imperfeições faciais do homem nem se destacavam tanto. O nariz era tipo romano clássico, e as orelhas, mesmo um pouco grandes, não atraíam mais atenção do que a de milhares de pessoas com orelhas semelhantes. Em desespero, sua família o trouxe até o meu consultório em busca de ajuda. E logo constatei que ele não precisava de cirurgia, apenas do entendimento de que sua imaginação acabara afetando-lhe tanto a autoimagem que ele perdera de vista a verdade. Não era de fato feio. As pessoas não consideravam esquisito nem riam dele em razão da aparência. A imaginação, a única responsável por tanto tormento, criara um mecanismo de fracasso dentro dele automático e negativo, que estava operando a todo vapor e desencadeando extrema infelicidade. Até que, por fim, depois de várias sessões comigo e com a ajuda da família, ele gradualmente conseguiu não só perceber que o poder da sua imaginação era a causa do estado em que vivia, mas também construir uma autoimagem autêntica e alcançar a confiança de que precisava por meio da prática da imaginação criativa, não da destrutiva. O Dr. Maltz mostra como temos objetivos e estamos usando nossa imaginação. Pensamos ou não nisso. Ou usamos nossa imaginação construtiva ou a destrutiva. O fundamental é que nos conscientizemos da maneira como usamos a nossa, aprimorando-a diariamente. A imaginação criativa não pertence apenas aos poetas, filósofos e inventores. Está presente em todos os nossos atos, depois determina a imagem do objetivo para o qual o nosso mecanismo automático funciona. Agimos ou deixamos de agir por vontade, como em geral se acredita, mas devido à imaginação. O ser humano age, sente e atua de acordo com aquilo que ele imagina ser verdadeiro sobre si e sobre o ambiente onde vive. Aí está a lei básica e fundamental da mente. É assim que somos construídos. Ao vermos essa lei mental demonstrada graficamente em um sujeito hipnotizado, inclinamo-nos a pensar que existe alguma coisa oculta ou supranormal em ação. Na verdade, estamos testemunhando o processo natural de funcionamento do cérebro e do sistema nervoso humanos. Por exemplo, se informa uma pessoa hipnotizada que ela está no Polo Norte, não apenas tremerá e parecerá sentir frio, mas como seu corpo reagirá da mesma forma com a pele toda arrepiada. Demonstrou-se o mesmo fenômeno em universitários bem despertos, pedindo-lhes que imaginassem uma de suas mãos imersa em água gelada. O termômetro registrou que a temperatura caía na mão alvo da experiência. Diga a um sujeito hipnotizado de que seu dedo está queimando e ele não apenas fará uma careta de dor quando tocado, mas também seus sistemas cardiovascular e linfático reagirão como se o dedo de fato estivesse queimando, chegando inclusive a inflamar e a sair uma bolha na pele. Quando instruíam universitários bem despertos a imaginar que um lugar em sua testa estava quente, o termômetro indicou um aumento real na temperatura da pele.
Nosso sistema nervoso não distingue a diferença entre uma experiência imaginada e uma real. Em ambos os casos, ele reage automaticamente às informações que lhe damos por meio do nosso prosencéfalo. Em outras palavras, nosso sistema nervoso reage adequadamente ao que pensamos ou imaginamos ser verdade. O segredo do poder hipnótico. O Dr. Theodore Champnenon Barber conduziu uma extensa pesquisa sobre os fenômenos da hipnose, tanto quando associado ao Departamento de Psicologia da American University em Washington, D.C., quanto depois de se associar ao Laboratório de Relações Sociais de Harvard. Escrevendo na Science Digest, ele afirmou: descobrimos que pessoas hipnotizadas são capazes de fazer coisas surpreendentes apenas quando convencidas de que as palavras do hipnotizador são verdadeiras. Conforme o hipnotizador as guia até o ponto em que se convencem de que as palavras dele são declarações verdadeiras, elas se comportam de modo diferente porque pensam e acreditam de modo diferente. Os fenômenos hipnóticos sempre apareceram misteriosos, pois era difícil entender como a crença pode provocar um comportamento tão inusitado. Sempre parecia que deveria haver algo a mais em ação, alguma força ou poder insondável. Entretanto, a pura verdade é que, quando um sujeito está convencido de ser surdo, ele se comporta como se fosse surdo. Quando está convencido de ser insensível à dor, ele pode ser operado até sem anestesia. Inexistem força ou poder misteriosos. Could you be hypnotized? Você poderia ser hipnotizado? Science Digest, janeiro de 1958. Ponderemos. É muito bom para nós sentirmos e agirmos de acordo com o que acreditamos ou imaginamos ser verdade. A verdade determina a ação e o comportamento. O cérebro e o sistema nervoso humano são projetados para reagir de maneira automática e coerente com os problemas e desafios do ambiente. Por exemplo, caso encontre um urso durante uma caminhada, um homem não precisa parar e pensar que o instinto de sobrevivência exija que ele corra. Não precisa decidir ficar com medo. A reação de medo é automática e adequada. Primeiro faz com que ele queira fugir, em seguida dispara mecanismos corporais que alimentam seus músculos para que ele corra o mais rápido do que jamais correu antes. Os batimentos cardíacos aceleram. A adrenalina, um poderoso estimulante muscular, é despejada na corrente sanguínea. Todas as funções corporais inúteis para o ato para correr paralisam. O estômago para de funcionar e todo o sangue disponível é enviado para os músculos. A respiração fica mais rápida e intensifica-se o suprimento de oxigênio para os músculos. Todo esse processo nada tem de novo. A maioria de nós o aprendeu na escola. No entanto, não fomos tão rápidos em perceber que o cérebro e o sistema nervoso, que reagem automaticamente ao ambiente, são o mesmo cérebro e sistema nervoso que nos dizem o que é o ambiente. As reações do homem ao encontrar o urso são, em geral, consideradas como resultantes da emoção e não das ideias. No entanto, foi uma ideia e informação recebida do mundo exterior e avisada pelo prosencéfalo que provocou as camadas e chamadas de reações emocionais. Portanto, a ideia ou a crença foi o verdadeiro agente causador e não a emoção, que aflorou como resultado. Em síntese, o homem, diante do urso, reagiu ao que ele pensou, acreditou ou imaginou ser o ambiente. As mensagens que chegam do ambiente até nós consistem em impulsos nervosos dos vários órgãos dos sentidos. Tais impulsos são decodificados, interpretados e avaliados no cérebro, chegando ao nosso conhecimento na forma de ideias ou imagens mentais. Em última análise, reagimos a essas imagens. Agimos e sentimos não de acordo com o que as coisas na verdade são, mas de acordo com a nossa imagem mental de como são. Você tem imagens mentais de si mesmo, do seu mundo e das pessoas que o cercam.
comportam-se como se essas imagens fossem a verdade. A realidade é que não são as coisas que elas representam. Por exemplo, vamos supor que o homem não tenha encontrado um urso de verdade, mas alguém com uma fantasia de urso. Se ele pensasse, imaginasse o sujeito como um urso, suas reações emocionais e nervosas seriam exatamente as mesmas. Ou suponhamos que ele tenha encontrado um enorme cão peludo, confundido com um urso pela imaginação dominada pelo medo. Mais uma vez, ele reagiria automaticamente ao que ele acreditava ser verdade sobre si mesmo e seu ambiente. Conclui-se daí que, se nossas ideias e imagens mentais sobre nós mesmos forem distorcidas ou irreais, nossa reação ao ambiente também será inadequada. Por que não imaginar que você é bem-sucedido? A percepção de que nossas ações, sentimentos e comportamentos resultam de nossas próprias imagens e crenças nos dá a alavanca de que a psicologia sempre precisou para mudar a personalidade. Abre uma nova porta psicológica para conquistarmos habilidade, sucesso e felicidade. Os quadros mentais nos oferecem a oportunidade de praticar novas características e atitudes, o que de outra forma não conseguiríamos. Isso é possível porque, mais uma vez, nosso sistema nervoso não distingue uma experiência real de uma vividamente imaginada. Portanto, se nos imaginarmos atuando de uma determinada maneira, isso será bem semelhante ao ato verdadeiro. A prática mental nos ajuda a alcançar a perfeição. Em um experimento controlado, o psicólogo R.A. Vendel provou que a prática mental de jogar dardos em um alvo, ou seja, a pessoa se sentar por um período todos os dias diante do alvo e imaginar arremessar dardos nele, melhora tanto a mira quanto o lançamento de dados de verdade. A Research Quarterly relatou um experimento sobre os efeitos da prática mental no aperfeiçoamento da habilidade do arremesso no basquete. Determinaram-se 3 grupos de alunos. O primeiro praticou arremesso de bola durante 20 dias, sendo pontuado no dia inicial e no último. O segundo também seguiu o mesmo critério de pontuação, mas sem qualquer tipo de prática. O terceiro grupo foi pontuado no primeiro dia, embora tenha passado 20 minutos diários apenas imaginando que arremessasse a bola. Ao errarem, imaginavam que corrigiam o arremesso. Estes foram os resultados. O primeiro grupo, com práticas diárias de 20 minutos, melhorou os arremessos em 24%. O segundo, sem qualquer tipo de prática, não apresentou melhora. O terceiro, que praticou tão somente usando a imaginação, melhorou em 23%. Randy Sullivan, treinador de uma academia de arremessos, convidou-me para ajudá-lo com o jogo mental para os seus jogadores de beisebol no ensino médio e do superior, muitos dos quais tinham o objetivo de arremessar a bola mais de 140 km por hora. Randy disse: quando um atleta está a poucos quilômetros por hora da Terra Prometida, chegar lá é mais uma atividade mental do que física. Presenciei muitos atletas lutando com todas as forças para arremessar em tal velocidade sem êxito. No entanto, depois que lhes ensinei uma série de imagens mentais e exercícios de relaxamento, eles conseguiram relaxar os corpos e atingir a marca de 140 quilômetros. Em seguida, as autoimagens deles, ajustadas à taxa de velocidade, facilitou-lhes atingir tal objetivo. Passados 18 meses da implementação das técnicas psicocibernéticas, o número de jogadores que ultrapassou 140 km por hora nas instalações de Randy disparou de 18 para 98. Como a prática da imaginação venceu o campeonato de xadrez. A Reader's Digest reeditou o artigo de The Rotarian, de Joseph Phillips, intitulando de Chess, The Call It a Game, xadrez,
eles chamam de jogo, no qual o autor relata como o grande campeão de xadrez, Capablanca, era tão superior a todos os competidores que os especialistas acreditavam que ele nunca seria derrotado. No entanto, acabou perdendo o campeonato para um jogador sem destaque, Alekhine, que não deu indício algum de que representava uma séria ameaça ao excepcional Capablanca. O mundo do xadrez ficou desconcertado com a virada que hoje se compararia a um finalista do Golden Gloves, derrotando o peso pesado campeão do mundo. Phillips relata que Alekhine treinou para o torneio de modo muito parecido com um boxeador preparando-se para uma luta. Ele se afastou de tudo, parou de fumar e beber e dedicou-se à calistenia, isso é, um conjunto de exercícios físicos que usam apenas o peso do corpo. Durante 3 meses, ele jogou xadrez apenas na mente, ganhando força para o momento em que enfrentaria o campeão. As imagens mentais têm potencial para incrementar as vendas. Charles B. Root, autor de Segredos do Fechamento de Vendas, relatou em um de seus livros a maneira como um grupo de vendedores em Detroit colocou em prática uma nova ideia que aumentou as vendas em 100%. Outro grupo em Nova York aumentou-as em 150%. E vendedores individuais usando a mesma ideia aumentaram as vendas em até 400%. E a que mágica todos eles recorreram? Ao role-playing, e deve-se aprendê-la para incrementar as vendas. O que é role-playing? Bem, consiste simplesmente em se imaginar em várias situações de vendas e em seguida resolvê-las mentalmente até que se saiba o que dizer e o que fazer sempre que as situações se materializarem na vida real. É o que se chama de interpretação de papéis ou ensaio comportamental. E a razão pela qual se consegue incrementar as vendas é apenas uma questão de criar situações. Cria-se uma situação toda vez que se fala com um cliente. Ele diz algo ou faz uma pergunta ou levanta uma objeção. Se você souber como contradizer o que ele diz ou responder a pergunta ou lidar com a objeção, conseguirá vender. Por meio do role-playing, à noite, quando estiver sozinho, um vendedor criará essas situações. Ele vai imaginar variados contextos e descobrirá a melhor resposta para todos os casos. Não importa qual a situação, prepare-se imaginando você e o seu cliente potencial cara a cara. Enquanto ele levanta objeções e cria problemas, você lida de modo adequado com cada situação. Quadros mentais possibilitam um emprego melhor. William Moulton Marston, psicólogo, advogado e inventor, talvez mais lembrado como criador da Mulher Maravilha sob o pseudônimo Charles Moulton, recomendou o que chamou de prática de ensaio a homens e mulheres que o procuravam para ajudá-los a progredir na carreira. Se você for enfrentar uma entrevista importante, por exemplo, por um emprego, ele aconselha: planeje a entrevista com antecedência. Repasse na mente todas as várias perguntas que talvez lhe façam. Pense nas respostas, então ensaie a entrevista mentalmente, mesmo que não lhe façam nenhuma das perguntas que ensaiou. A prática do ensaio ainda fará maravilhas, vai dar-lhe confiança. E mesmo que na vida real não existam palavras definidas para serem recitadas, como em uma peça de teatro, a prática do ensaio o ajudará a improvisar e reagir espontaneamente a qualquer situação, porque você praticou reagir de modo espontâneo. Não seja um ator amador, diz o Dr. Marston, ao explicar que nós sempre desempenhamos algum papel na vida. Por que não selecionar o papel certo, o de uma pessoa de sucesso, e estudá-lo? Na revista Your Life, o Dr. Marston escreveu: quase sempre o próximo passo em sua carreira não deve ser dado sem primeiro conquistar alguma experiência no trabalho para o qual o chamarão. Blefar pode abrir a porta para um trabalho que você desconhece, mas em 9 em cada 10 casos não o impedirá de ser demitido assim que a inexperiência se evidenciar. Só conheço uma maneira de projetar seu conhecimento prático além da sua ocupação mental: o planejamento de ensaios.
Um pianista concertista pratica na cabeça. Arthur Schnabel, pianista concertista mundialmente famoso, teve aulas durante apenas 7 anos. Ele odiava praticar e quase nunca o fazia no piano real. Quando o questionaram nesse sentido, ele respondeu: "Eu pratico na minha cabeça." C.J. Kopp, da Holanda, reconhecida autoridade no ensino de piano, recomenda a todos os pianistas que pratiquem na cabeça e afirma que uma nova composição deve ser primeiro passada na mente, deve ser memorizada e tocada em pensamentos antes que o pianista inicie a prática no teclado. Clayton, um violinista virtuoso, convencera-se de que precisava se aposentar. Em parte devido a uma lesão no pulso, a prática estava complicada e isso pesava muito em sua mente. Como ele seria bom sem praticar? Em uma nova sessão de coaching, pedi-lhe que tocasse violino sem o instrumento. Ele assim o fez. E uma semana depois, brilhou na melhor apresentação da sua vida. Vibrou tanto com a sua performance que descartou a ideia de aposentadoria. A prática na imaginação pode melhorar os resultados no golfe. A revista Time revelou que, quando o campeão de golfe Ben Hogan participava de um torneio, ele ensaiava mentalmente cada tacada pouco antes de realizá-la. Fazia o arremesso em sua imaginação e sentia a cabeça do taco bater na bola exatamente como deveria. Sentia-se na performance do follow-through perfeito. Só então se aproximava da bola e confiava na memória muscular para realizar o tiro exatamente como havia imaginado. Alex Morrison teve o professor de golfe mais célebre do mundo. Elaborou um sistema de prática mental que aprimorava jogadas. Consiste em se sentar em uma poltrona e praticar em pensamento o que ele chamou de 7 chaves de Morrison. O lado mental do golfe representa 90% do jogo, disse ele. O lado físico, 8%. E o lado mecânico, 2%. Em seu livro Better Golf Without Practice, Melhor no Golfe Sem a Prática, Morrison contou como ensinou o comediante e escritor Lew Lur a alcançar 90 pela primeira vez sem qualquer prática real. Morrison fez Lur sentar-se em uma poltrona na sala de estar e relaxar enquanto lhe mostrava o balanço correto e lhe dava uma rápida palestra sobre as chaves de Morrison. Então instruiu a Lur que não se engajasse em nenhuma prática real, mas em vez disso, passasse 5 minutos por dia relaxando na poltrona, visualizando-se testar as chaves de uma forma correta. Vários dias depois, sem nem mesmo qualquer preparação física, Lur juntou-se aos seus companheiros de jogo e surpreendeu-os com resultados fantásticos. O ponto central do método Morrison é ter uma visão mental clara da ação correta antes de realizá-la com sucesso. Desse modo, Morrison possibilitou que Paul Whiteman e muitas outras celebridades melhorassem seus níveis de pontuação. Johnny Bula, célebre golfista profissional, escreveu um artigo em que relatou que ter uma imagem mental clara de onde queira que a bola fosse e o que queira que ela fizesse era mais importante no golfe do que a flexão. O verdadeiro segredo da imagem mental. Homens e mulheres bem-sucedidos sempre recorreram a imagens mentais e práticas de ensaio para chegar ao sucesso. Napoleão, por exemplo, praticou o serviço militar na própria imaginação por muitos anos antes de enfrentar um campo de batalha real. Webb e Morgan, em seu livro Making the Most of Your Life, Fazendo o Melhor em Sua Vida, relatam que as observações que Napoleão redigiu de suas leituras durante anos de estudo, quando impressas, totalizaram 400 páginas. Imaginava-se como comandante e desempenhava mapas da ilha de Córcega, mostrando não só como posicionaria as defesas, mas também calculando tudo com precisão matemática. Conrad Hilton imaginava-se administrando um hotel muito antes de comprar o primeiro. Quando criança, ele costumava brincar que era proprietário de hotéis. Henry Kaiser dizia que
Cada um de seus empreendimentos industriais foi realizado na imaginação antes de virar realidade. Portanto, não surpreende que a arte de representação mental tenha sido, no passado, às vezes associada à magia. Entretanto, está na nova ciência da cibernética o insight de por que a representação mental produz resultados tão fantásticos e ainda a comprovação de que eles não decorrem da magia, mas do funcionamento natural e normal da mente. A cibernética considera o cérebro, o sistema nervoso e o sistema muscular humanos como um servomecanismo altamente complexo, uma máquina automática centrada na busca de objetivos que conduz seu percurso para um alvo ou objetivo usando dados de feedback e informações armazenadas e que, quando necessário, consegue corrigir de modo automático seu curso. Como já afirmado antes, esse conceito não significa que você é uma máquina, mas que o seu cérebro e corpos físicos funcionam como uma máquina que você opera. Esse mecanismo criativo, automático, funciona de apenas um jeito. Precisa de um alvo em que disparar. Como afirmou Alex Morrison, devemos primeiro visualizar com clareza uma coisa em nossa mente antes de poder realizá-la. Quando isso acontece, o mecanismo de sucesso criativo assume o controle e executa o trabalho muito melhor do que o faríamos por meio do esforço consciente ou da força de vontade. Portanto, em vez de nos empenharmos em um esforço consciente para uma ação determinada pela força de vontade, o tempo todo nos preocupando e imaginando tudo o que pode dar errado, é preciso que relaxemos, paremos de tentar agir movidos pelo esforço, imaginemos o alvo que de fato desejamos atingir e então deixemos nosso mecanismo de sucesso criativo assumir o controle. Imaginar o resultado final desejado leva você a recorrer ao pensamento positivo. Você não será liberado do esforço e do trabalho, mas usará seu esforço para levá-lo em direção ao seu objetivo e não se perderá no inútil conflito mental que resulta de quando você quer e tenta fazer uma coisa, mas imagina outra para si mesmo. A descoberta do melhor em você. O mesmo mecanismo criativo, o ajudará a alcançar seu melhor eu possível caso forme em sua imaginação uma imagem do eu que deseja ser e visualize-se nesse novo papel. Aí está uma condição necessária para a transformação da personalidade independentemente do método de terapia utilizado. De alguma forma, antes que alguém consiga mudar, deve-se ver um novo papel. Edward McGoldrick, fundador do Departamento de Terapia Alcoólica de Nova York na década de 1940, usou essa técnica como elemento de auxílio para os alcoólatras atravessarem a ponte do antigo para o novo eu. Todos os dias ele fazia os alunos fecharem os olhos, relaxarem os corpos e criarem um filme mental sobre si mesmos de como gostariam de ser. Nele, as pessoas se veriam sóbrias e responsáveis, de fato aproveitando a vida sem o álcool. Eu mesmo testemunhei autênticos milagres de transformação da personalidade quando o indivíduo muda a própria autoimagem. Entretanto, hoje estamos apenas no princípio do processo de vislumbrar o potencial poder criativo decorrente da imaginação humana e, particularmente, de nossa autoimagem. Considere as implicações, por exemplo, no seguinte release à imprensa, que apareceu na Associated Press. Apenas se imagine São Francisco. Alguns doentes mentais podem melhorar a própria vida e talvez permanecer menos tempo em hospitais, apenas imaginando que são normais, relataram 2 psicólogos da administração de veteranos em Los Angeles. Os doutores Harry M. Grayson e Leonard B. Ollinger disseram à Associação Americana de Psicologia que empregaram essa ideia em 45 homens hospitalizados com distúrbios neuropsiquiátricos. Primeiro, submeteram os pacientes ao teste de personalidade usual, depois solicitaram-lhes que o repetissem e respondessem às perguntas relativas ao que fariam se fossem uma pessoa exteriormente típica e bem ajustada. 3/4 deles apresentaram uma performance
aprimorada com alterações positivas de personalidade. Para que tais pacientes respondessem às perguntas como uma pessoa exteriormente típica e bem ajustada, tiveram de imaginar como alguém assim agiria. E isso bastou para fazê-los começar a agir e a se sentirem como alguém bem ajustado. Podemos começar a compreender por que o Dr. Albert Edward Wingate, autor de Marks of Clear Mind, Marcas de uma Mente Clara, e outros livros sobre a mente, chamou a própria imagem mental de a energia mais forte dentro de você. O conhecimento da verdade sobre si mesmo. O objetivo da psicologia da autoimagem não é criar um eu fictício, todo-poderoso, arrogante, egoísta e super importante. Tal imagem é tão inadequada e irreal quanto uma imagem negativa. Nosso objetivo é encontrar o eu real e alinhar as imagens mentais de nós mesmos com os objetivos representados por nossos objetivos. No entanto, é de conhecimento comum entre os psicólogos que a maioria de nós se subestima. Na verdade, inexiste um complexo de superioridade. As pessoas que parecem tê-lo sofrem de sentimentos de inferioridade. O eu superior não passa de ficção, um pretexto para esconderem-se de si e dos outros seus profundos sentimentos de inferioridade e insegurança. Como podemos saber a verdade sobre nós mesmos? Como podemos fazer uma avaliação verdadeira? Parece-me que aqui a psicologia deve se voltar para a religião. As escrituras nos dizem que Deus criou o homem um pouco menor do que os anjos e o coroaste de glória e honra. Que Deus criou o homem à sua própria imagem. Se realmente acreditarmos em um Criador onisciente, todo-poderoso e amoroso, é justo que tiremos algumas conclusões lógicas sobre o que ele criou, o homem. Em primeiro lugar, um Criador onisciente e todo-poderoso não criaria produtos inferiores, assim como o mestre da pintura não pintaria telas inferiores. Tal Criador não projetaria intencionalmente sua criação para o fracasso, assim como um fabricante de carros não construiria deliberadamente falhas no veículo. Os fundamentalistas afirmam que o propósito principal e a razão de viver do homem é glorificar a Deus, enquanto os humanistas dizem que o principal propósito do homem é expressar-se plenamente. Entretanto, se considerarmos a premissa de que Deus é um Criador bondoso, com os mesmos interesses por sua criação que um pai terreno nutre pelos filhos, então me parece que as afirmações dos fundamentalistas e dos humanistas significam a mesma coisa. A que traz mais glória, orgulho e satisfação a um pai do que ver os filhos conquistarem sucesso, expressando habilidades e talentos? Você já se sentou ao lado de um pai, de uma estrela do futebol durante um jogo? Jesus expressou o mesmo pensamento quando nos disse que não acendêssemos nossa candeia para colocá-la debaixo da cama, mas que deixássemos a nossa luz brilhar, para que vosso Pai seja glorificado. Não acredito que traga alguma glória a Deus quando seus filhos andam por aí com expressões deprimidas, miseráveis, com medo de se levantar e levantar a cabeça e ser alguém. Como o Dr. Leslie Whitehead, teólogo cristão e autor de As Três Vontades de Deus, escreveu em Prescrição para a Ansiedade: se em nossas mentes paira uma autoimagem de alguém derrotado e assombrado pelo medo, devemos nos livrar dela e levantar nossa cabeça. Essa é uma imagem falsa que precisa desaparecer, que nos vê como homens e mulheres em quem e por meio de quem. Se em nossas mentes paira uma autoimagem de alguém derrotado e assombrado pelo medo, devemos nos livrar dela e levantar nossa cabeça. Essa é uma imagem falsa que precisa desaparecer. Deus nos vê como homens e mulheres em quem, por meio de quem, pode fazer uma grande obra. Ele nos vê como serenos, confiantes e alegres. Ele nos vê
não como vítimas patéticas da vida, mas como mestres da arte de viver, não querendo solidariedade, mas ajudando os outros e, portanto, pensando cada vez melhor em nós mesmos e ainda repletos de não interesse próprio, mas de amor e riso e desejo de servir. Olhemos para os eus reais que estão se formando no momento em que acreditamos na existência deles. Devemos reconhecer a possibilidade de mudança e acreditar no eu que estamos no processo de nos tornar. A velha sensação de desmerecimento e fracasso precisa desaparecer. É falsa e não devemos acreditar no que é falso. Exercício prático. Mantenha por algum tempo e com determinação uma imagem mental de si mesmo e será atraído para ela, afirmou o Dr. Harry Emerson Fosdick, célebre ministro liberal. Imagine-se vividamente como derrotado e a vitória se tornará impossível. Imagine-se vividamente como vencedor e estará contribuindo para o sucesso. Uma vida excepcional começa com uma imagem mantida na imaginação do que se gostaria de fazer ou ser. Sua autoimagem atual constituiu-se assentada na imaginação, com representações no passado, as quais surgiram de interpretações e avaliações que você experimentou. Agora use o método que empregou para construir uma autoimagem inadequada e transformá-la em adequada. Reserve 30 minutos por dia para ficar sozinho e longe de qualquer perturbação. Relaxe e sinta-se o mais confortável possível. Feche os olhos e exercite a sua imaginação. Muitas pessoas descobrem que alcançam resultados mais positivos caso se imaginem sentadas diante de uma grande tela de cinema assistindo a um filme de si próprias. O importante é tornar as imagens vívidas e detalhadas. É importante que suas imagens mentais se aproximem o máximo possível da experiência real e, para isso, precisa prestar atenção aos pequenos detalhes, visões, sons e objetos em seu ambiente imaginado. Uma de minhas pacientes recorria a esse exercício para superar o medo de dentista. Ela só teve sucesso quando começou a observar pequenos detalhes na projeção imaginada. O cheiro do antisséptico no consultório, a sensação do couro nos braços da cadeira, a visão das unhas bem cuidadas da dentista, enquanto aproximava as mãos da boca do paciente, etc. Os detalhes do ambiente imaginado são muito relevantes nesse exercício porque, para todos os efeitos, você está criando uma experiência prática. Se a imaginação é vívida e detalhada, sua prática equivale a uma experiência real em relação ao sistema nervoso. E é também importante que, durante esses 30 minutos, você se veja agindo e reagindo de modo adequado, de preferência com sucesso. Não importa como agiu ontem, não tente ter fé de que vai agir de modo ideal amanhã. Seu sistema nervoso cuidará disso no tempo certo, caso continue praticando. Veja-se agindo, sentindo, sendo como você gostaria de ser. Não diga, vou agir desse jeito amanhã, mas sim, vou me imaginar agindo desse jeito agora. Hoje, durante 30 minutos. Imagine como se sentiria se seu tipo de personalidade já fosse como você deseja ser. Se você é reticente e tímido, veja-se movendo-se entre as pessoas com facilidade e equilíbrio, mas se sentindo bem nessa situação. Se você tem medo e ansiedade em certas situações, veja-se agindo com calma e deliberadamente com confiança e coragem. E sentindo-se comunicativo e confiante porque agora você é assim. Esse exercício lhe permite criar novas memórias, ou seja, novos dados armazenados no mesencéfalo e no sistema nervoso central. Ele lhe permite construir uma nova autoimagem. Depois de praticá-lo por um tempo, você se surpreenderá ao descobrir que está agindo de forma bem diferente, mais ou menos da maneira automática e espontânea, sem passar por um processo penoso. É como deveria ser. Você não precisa tentar ou esforçar-se agora para se sentir ineficaz e agir de forma inadequada. Seu atual sentimento e ação inadequados são automáticos e espontâneos em razão das memórias, reais e imagináveis.
Você não precisa tentar se esforçar agora para se sentir ineficaz e agir de forma inadequada. Seu atual sentimento e ação inadequados são automáticos e espontâneos em razão das memórias reais e imaginadas que constituiu em seu mecanismo automático. Então, descobrirá que funcionará automaticamente em pensamentos e experiências tanto positivas quanto em negativas. Algumas pessoas que seguem os princípios da psicocibernética no início hesitaram em relação a passar 30 minutos por dia imaginando quem querem ser e ainda sentiram dificuldade em visualizar um objetivo com clareza. No entanto, quando formavam imagens mentais, descobriram que as mentes divagavam e se autojulgavam com rigidez por isso. Essencialmente, como qualquer outra coisa, ficar bom em imaginar quem você quer ser demanda prática. Como o campeão olímpico e treinador Dan Gable disse, o único lugar onde se começa no topo é cavando o buraco. Se a imagem mental não for clara quando você começa, isso significa que não se tornará mais clara, mais vívida, mais detalhada e mais poderosa a cada momento de prática. Assim que se iniciar neste método, examine seu corpo em busca de tensão e comece a relaxar conscientemente a cabeça, o tronco, a cintura, as pernas e assim por diante. Mais estranho que talvez pareça, permita-se sorrir para seu cérebro e corpo e que ajude a... Por mais estranho que pareça, permita-se sorrir para seu cérebro e corpo, o que ajuda muito a relaxar. Ao começar o processo de relaxamento, concentre-se na respiração profunda. Acompanhe sua inspiração e expiração. Permita que a energia positiva o invada enquanto exala a negativa. Depois de fazer isso, retorne ao seu passado e selecione uma recordação bem-sucedida, uma ocasião em que você fez alguma coisa que lhe trouxe a sensação de bem-estar. De novo, isso pode ser tão simples quanto amarrar o cadarço dos sapatos pela primeira vez ou escrever seu nome na escola. A época em que aconteceu é irrelevante. A intensidade do sucesso também não importa. Importa apenas que a memória gere em você uma experiência positiva, feliz e de bem-estar. Repita e reviva a memória positiva, em seguida vá para o futuro e imagine como você quer sentir o mesmo que vivenciou no passado. Acrescente emoção às imagens mentais que visualiza. Caso sua mente divague, não se aborreça nem seja rígido consigo. Relaxe e imagine mais uma vez. Sempre que sua mente divagar, traga-a de volta, sem problemas. E o tempo de 30 minutos... Talvez você experimente resultados positivos dedicando-se a essa prática por 5 a 10 minutos por dia. Visualizações que não se prolongam por mais de 10 a 15 minutos também podem desencadear mudanças extraordinárias. O mais importante está na periodicidade diária da prática. Uma vez que você cultivar esse hábito e estiver vendo e sentindo os resultados, será fácil encontrar mais tempo. Pontos chaves para relembrar. Resuma aqui os pontos chaves do capítulo. Redija uma experiência pessoal explicada pelos princípios apresentados neste capítulo histórico de caso.